Boa noite, amigos queridos do Brasil, do Reino Unido, todos que estão aqui nesse momento nos prestigiando, do Joana de Ângeles Spirit Society de Londres. Hoje é com grande alegria que nós temos aqui dois anjos do bem, a minha querida amiga Elza Rossi, de Londres, e o seu filho, Daniel Rossi, de Curitiba, Brasil. Obrigada, Daniel. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês demais. Hein? Obrigada mesmo. Hoje vai ser uma noite especial, porque ouvir falar de Jesus é uma bênção. Só de pronunciar o nome de Jesus, o universo todo vibra junto. Então, hoje nós teremos conosco os espíritos simpatizantes com esse trabalho, espíritos que trabalham no bem e que fazem a disseminação do Evangelho de Jesus na Terra. Então, vai ser um momento agraciado para todos nós, receberemos bênçãos dentro do nosso lar, por esses benfeitores amorosos, né? Então, eu gostaria de falar do Daniel. Daniel, ele é professor da Universidade da PUC, né, Daniel? É da PUC? Isso, da PUC. E também ele é fundador e diretor da ONG Multirão. Você pode falar um pouco para nós dessa tua ONG maravilhosa? Sim, é uma organização social, uma escola, né? A gente chama de multi-escola, e que é um sonho que, graças à minha mãe e toda a ajuda dela, nesses anos todos, a gente conseguiu fazer fluir, né? De tentar a pedagogia do afeto, que é de Pestalozzi, né? De buscar as ciências, como gostava de Allan Kardec, toda a sua pedagogia como professor, né? As ciências, a matemática, a botânica. Então, tudo isso reflete em projetos, os esportes olímpicos, além das famílias atendidas de forma assistencial, porque precisam mesmo, precisam de fato, né? As crianças todas envolvidas, os senhorzinhos, senhorazinhas, 98% deles não sabem ler e escrever, então há muito espaço para amar e para educar, já que essas duas palavras são sinônimos, né, praticamente, né, se a gente assim vê. Então, continuamos nosso trabalho, dependemos da ajuda de pessoas, amigas, né, que possam ter essa relação conosco, e as pessoas também fazem produtinhos lá para vender, os jovens, tem camiseta, está saindo de novo uma parte de alimentos, para que eles possam buscar autonomia também, renda, né, e no futuro deixar de depender tanto como ainda é hoje, né, mas a gente está na caminhada. Que lindo! E vocês também fazem a alfabetização dessas pessoas, né? Sim. Essa é uma das partes mais acho que tocantes, né, de todo o processo, é ver as senhoras catadoras, senhores catadores ali na mesinha, né, pegando o lápis, caneta pela primeira vez ali. Então, isso é emocionante. Nossa, é comovente, realmente me comove. Muito lindo, né? É isso que o Cristo nos ensinou, né? Auxiliar e passar para aqueles que não têm o conhecimento tudo aquilo que a gente sabe, né? É esse o propósito, né? Que a gente vem abençoado com alguns conhecimentos, né, Daniel? Perfeito. Bem isso, Angela, bem isso. Mãe, graças à mãe a gente está aí. Não, eu fico imaginando aquele quadro lindo, aquela pintura de Jesus lavando os pés dos apóstolos, lava-pés. E o Daniel fez uma aula prática com as crianças lavando os pezinhos uns dos outros na ONG, lembra, Dani? E foi emocionante, ele lavou o pé da primeira criança e uma criança lavando o pezinho da outra, para entender como que Jesus nos ensinou a bondade, a amar, sem olhar para cima, mas olhar no pezinho e servir. Sim, isso, bem isso. Bonito, né, mãe? Foi bonito, sim. Ai, que bom. E vão ficar com eles para sempre essa lição, né? Porque não apaga, né? Não apaga. É muito lindo. É muito forte esse ensinamento do Cristo na nossa vida, né? Muito, então, muito lindo.
Então, hoje, o Daniel vai nos falar de Jesus e sua vinda à Terra, né? Nós estamos nos aproximando do Natal, então é uma época que a gente realmente tem que refletir nos ensinamentos do Cristo, não aquela mesa farta que come até passar mal, aquela gastança de dinheiro de presente, nada disso. Jesus nos corações, é isso o maior presente que a gente pode dar para o nosso irmão, né? Sim. Então, hoje ele vai falar para a gente do coração sobre Jesus. Mas antes disso, a gente vai chamar a Elza para fazer a nossa prece, né, Elza, por favor? Com muito carinho, Ângela, e gratidão pelo teu convite, pela oportunidade de estar na mesma sala com meu filho, porque é tão bom a gente poder, em família, orar, lembrar do Evangelho no lar, lembrar da casa de Pedro, de Jesus ao entardecer, contando aquelas histórias maravilhosas, usando do pescador, do oleiro, do viajante, e fazendo aquelas histórias entrar em cada coração dos nossos irmãos que naquela época também eram analfabetos, pescadores, simples, mas eles tinham um mestre ao seu lado, que não escolhia com quem estar, com quem conversar, a quem abraçar. Ele abraçava a todos. E assim vamos sentir Jesus amigo, divino, adentrando a porta do nosso lar e dos nossos corações, para que esta sala virtual se amplie e Jesus possa estar, nas palavras do Daniel, atingindo a todos os lares, renascendo, voltando, estando em cada coração, trazendo o frescor do amor, da caridade, do carinho, do seu doce olhar, meigo nazareno. Ó Senhor Jesus, quanta alegria em te conhecermos, em te termos em nossos corações. Que o nosso evangelho dessa noite, falando sobre a tua presença em nossas vidas, possa enaltecer e nos trazer memórias de um passado distante, onde já estivemos contigo, seguramente, Senhor. Abençoa a cada família, a cada lar, a cada situação, não importa qual seja, receba as tuas bênçãos para amenizar dores, silenciar vozes alteradas e trazer o amor em cada coração, na forma, muitas vezes, de um silêncio restaurador. Abençoa o nosso Daniel, na sua explanação dessa noite, ele que fala tão gostoso sobre Jesus, na sua simplicidade, como professor caridoso que é, como filho amoroso que é, como contribuidor, para que a caridade e o amor se instalem em cada coração. Seja o teu amor conosco, Jesus, nos abençoando, e com a tua permissão, iniciamos a live e o evento desta noite. Que assim seja, divino amigo. Gratidão. Que assim seja. Gratidão, Elza. Obrigada. Então, Daniel, eu vou fazer o... Você quer os slides agora, Daniel? Não, não precisa. Sim? Podemos começar falando. Não precisa, por enquanto. Podemos começar falando. Eu vou ler e depois a gente mostra alguns. Tá? Tá bom. Bom, o que trazemos são pequenas reflexões. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Reflexões Sim. que nós tiramos dos livros da série da Amélia Rodrigues, escrito pela mediunidade de Divaldo Franco. Ali tem obras que são maravilhosas, né? São inspiradas nas tradições orais que os séculos permitirem fazer chegar até esses anjos, como ela é, Amélia Rodrigues, trabalhando com a equipe de Joana de Ângeles, né? Histórias que complementam ou outras que são até diferentes, no sentido de que não eram conhecidas, do próprio Evangelho. Como se fosse um pequeno acréscimo de luz à grandiosidade luminífera já do Evangelho existente. Nós vamos lembrar que, na reflexão sobre a vinda de Jesus na Terra,
há aí até duas conotações. A primeira, desde os tempos de Moisés, por diversos médiuns fantásticos ao longo da história, isso está no Velho Testamento, havia, portanto, o anúncio, né, esse prenúncio da chegada do Salvador, com os seus diversos nomes, o ungido, o Emmanuel, né, o Christos. Né? E antes da chegada dele, havia um clima no ar. Na população do mundo, eram 170 milhões de pessoas, à época do Cristo. Hoje passam de 6 bilhões e tanto de pessoas. Né? A população do mundo naquela época era menor do que a população do Brasil hoje, por exemplo. Mas esse contingente de pessoas mais apinhados, né, na parte conhecida do Império ali, nessa parte da história onde fica Jerusalém e seus arredores, todos, né, no Mar da Galileia, nós temos ali as pessoas sentindo a flor da pele um João Batista que fazia muitos acreditarem exatamente que ele era um dos profetas, né? Já das tradições, antes havia Elias, antes havia Daniel, anunciando que era chegada a hora da chegada do Mestre. E as pessoas, os mais simples, os mais sofredores, todos acreditavam nisso, porque isso era uma espécie de tala da salvação. Acreditavam com humildade na esperança de que esse Mestre que viria pudesse consolar a vida sofrida que eles tinham. Sofrida, limitada, paupérrima à época. Mas os sacerdotes imaginavam a vinda desse mestre, desse Messias, mas não do ponto de vista de alguém que vai consolar um coração, mas sim de alguém que vai ocupar um trono, o poder, livrá-los, as suas vidas biológicas, físicas, do jugo do império e assim por diante, das tradições históricas do povo hebreu. Portanto, havia uma expectativa no ar. Dos discípulos, todos sabiam e conheciam João Batista. Aliás, alguns que eram discípulos de João Batista, quando conheceram Jesus, fizeram a imediata interpretação de que aquela alma soberana, fisicamente magnífica contra as tradições, Jesus, mas mais do que a sua pujança física, a sua beleza física, era a sensação de paz que as pessoas dizem sentir quando estavam próximas a ele. Amélia Rodrigues conta aqui e acolá, no seio da sua obra, algumas passagens curiosas que antes da manifestação do Cristo, lá em torno dos 30 anos de idade, do seu messianato, ele já era muito conhecido. As pessoas já sabiam que ele fazia milagres, curava as pessoas, mas ele pedia, e ela conta, ao curar alguém, que não contasse para ninguém, porque ainda não era hora. Porque ele sabia que esse fenômeno natural para ele iria chamar muita atenção das pessoas, e esse era um dos objetivos. Dito e feito. Quando ele se anuncia, aí sim as pessoas puderam contar os milagres todos, de imediato já uma multidão foi seguir o Cristo. E causou preocupação para os poderosos hebreus da época, que a mensagem do Cristo era de libertação, não de um país, não de algo terreno, não de um grilhão, não de uma espada ou de um escudo, mas como ela diz, e eu peço licença para ler alguns textos, o material está aí com vocês, mas depois vocês podem acompanhar. Eu vou ler aqui, pedir licença. A missão do Cristo, ela dizendo, a sua, no entanto, era outra missão. Libertar o indivíduo de si mesmo, da inferioridade que lhe predomina o caráter e os sentimentos. Essa é a missão do Cristo. Não é libertar uma nação, libertar um povo, é libertar cada um. De quem? De si mesmo. Olha que interessante. Aquilo que nos limita somos nós. Muita boa parte do que nós consideramos algoz das nossas vidas são nossos próprios atos, nossas próprias atitudes, ou as consequências dela. É natural, portanto, diz ela, que ele não fosse compreendido, sequer por aqueles que estavam ao seu lado, já que os interesses em pauta eram tão divergentes. Então, nessa primeira grande vinda do Cristo conhecida, registrada nos Evangelhos, nós temos esse primeiro grande aprendizado, de que ele veio para moldar cada coração. E tudo que ele ensinou foi nesta direção, sempre em direção às pessoas que queriam ouvir, em geral, os mais simples, os mais humildes.
Porque os mais poderosos, mais presos na riqueza, no conforto do mundo material, esse discurso não lhes é vantajoso. Né? Um discurso que não fosse de libertação do próprio povo em relação a Roma, como outros revolucionários que existiam na época diziam, tinham seus seguidores, seus séculos de seguidores. Jesus, portanto, foi preterido. Né? Agora, interessante que muitas igrejas, nas tradições também, esperam a nova e última vinda do Cristo. Né? Nós espíritas temos uma outra visão, de que não é ele que virá novamente, somos nós que vamos caminhar um pouco mais até ele, mudando o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, num processo que leva décadas e está levando e ainda levará mais outras tantas. Mas a mudança tem acontecido de forma veloz e rápida. A principal mudança não é de fora para dentro, o que a pandemia causa de medo nas pessoas. É de dentro para fora. É como eu trabalho o medo que tem em mim, que me paralisa, que me impede. Quantos de nós não andamos até com um pequeno crucifixo, dizemos amar Jesus, outros tatuam Jesus no braço, mas o quanto de fato ele está próximo, como estava nessas histórias de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, próximo mesmo. E nós selecionamos aqui algumas histórias dessa sequência de livros para poder refletir sobre outros aspectos e com o objetivo de fazer com que a gente se aproxime de Jesus. Então, não é só esperando a sua vinda, mas sabendo que ele está próximo. Nós dizemos isso porque sabemos, talvez não aconteça com todos, conosco acontece. Com o passar do tempo, a gente, embora ame o Cristo, estude o Evangelho, até fale do Evangelho, a gente sente assim, puxa, eu queria tanto um dia sentir Jesus, porque acho que o Chico Xavier teve essa oportunidade, as grandes almas puderam ter. Parece que é um tipo de mérito, mas não é bem um mérito ou não, não é só isso, né? É uma questão psicológica. A gente hoje, às vezes se aproxima de Valdo Franco, cai de joelhos, desanda a chorar, desequilibrados que somos, às vezes tão emocionados que o ambiente acaba se tornando. Vamos imaginar uma envergadura deste tamanho. Ele sempre está lá. Nós crescemos no seio espírita, aprendendo ali umas passagens de Kardec, que dizia que o espírito de verdade teria algum tempo para ele, pouco tempo, não era muito, para ele tirar suas dúvidas. E nós fizemos uma imagem equivocada daquilo, dizendo assim, nossa, é tão difícil assim acessar os anjos. Mas quando a gente lê o Livro dos Espíritos, entende claro que não. Kardec acessava os anjos a todo instante que acessavam ele, sendo ele próprio um anjo encarnado pela missão que tinha. Somos nós que nos distanciamos. O dia a dia, a rotina, Divaldo já falou sobre isso, uma palestra maravilhosa. O quanto a rotina nos draga, nos tira do foco do dia a dia. As histórias do Evangelho, ao tempo de Jesus, das personalidades que sofreram, no bom sentido da palavra, a maior transformação, são aquelas que se doaram completamente. E não só no tempo que resta, talvez no domingo à noite, ou no domingo de manhã, uma vez por mês. Sabe aqueles trabalhos sociais que uma vez por ano a gente visita uma comunidade, que uma vez por mês a gente vai no hospital, uma vez por mês, uma vez por ano. As histórias de transformação são as pessoas que mergulham na mudança, mergulham no próximo, mergulham em relação aos outros. A Amélia Rodrigues diz que, embora as épocas fossem diferentes, ela diz que os problemas humanos eram muito semelhantes aos dias atuais. Pessoas que se traíam, pessoas que se matavam, pessoas que acreditavam na supremacia, ela cita isso. Problemas de raça, de religião, de política. Olha que interessante, ao tempo de Jesus. Os mesmos problemas, ou talvez outros espíritos. Talvez alguns ainda estão remando na mesma caminhada, mas de 170 milhões, nós temos quase 7 bilhões. Há muita gente nova aí dos últimos séculos, depois do Cristo, talvez, e venha também fazer parte do globo terrestre e aqui continuar a jornada. Né? Mas você veja então que apesar dos problemas, as épocas serem diferentes, os problemas eram muito semelhantes. Muitos, na multidão que vinham até Jesus, ela diz, queriam só a cura. Uma vez curados, viravam para trás e não voltavam nunca mais. A tradição diz que
pouco tempo depois, tornavam a ficar doentes, porque só obtiveram a cura do corpo, não conseguiram transformar a própria alma, que é o objetivo do Cristo. Por isso a frase dele constante depois de cada cura: vá e não torne mais a errar. Não cometa mais o mesmo erro, aprenda com ele. Aprenda com o fracasso, aprenda com a dor, aprenda com o sofrimento, mas supere e continue a caminhar. Jesus dava essa condição. Escolheu para o seu ministério pessoas, espíritos de envergadura, sim, mas simples. A própria dificuldade em eles compreender algumas coisas mostra que também, como espíritos, ele não escolheu uma aura somente de espíritos protetores já perfeitos para caminhar, não. Escolheu pessoas como cada um de nós somos, pescadores e pecadores. O quanto Pedro não viu transformada a sua vida, o quanto Levi, o Mateus, não viu transformada a sua vida, que é uma das histórias dela, porque ela contando sobre Levi, Mateus, ele era um cobrador de impostos, mas era judeu, portanto, odiado pelos seus pares judeus. Também era mal visto pelos romanos, porque eles eram os imperadores, né? Que viam os judeus como uma sub-raça, com suas crenças estranhas. Então, o Levi quase não tinha amigos. Quando ele ouviu seus primos falarem de Jesus, que por sua vez eram primos de Jesus, e viu ele um dia que estava numa rotina, entediado com o trabalho, contando cisterços e denários, conta Amélia Rodrigues, viu estranhamente Jesus logo na saída, em pé, esperando ele terminar o serviço. Ele acha estranho o que o mestre estaria fazendo ali. Quando ele sai para fora, o mestre diz: segue-me. Só diz isso. Porque ela diz: já sabia de antemão, nos desdobramentos, das noites anteriores, que Levi tivesse um sonho fantástico, que não era um sonho, já estava tratando com Jesus essa caminhada. Ele se sentia sozinho, aflito, ganhou vida. Mal visto até por outros pares, né, no entorno de Jesus. E quando ele então faz o banquete para Jesus comer na casa dele, alguns chegam a Jesus e perguntam: por que ele se mistura com esse tipo de gente, né? Por que razão o vosso mestre se senta à mesa e come com os publicanos e pecadores? Diziam os sacerdotes na passagem da Amélia Rodrigues. Ela diz: a presunção egocêntrica faz com que pense estar isentos de pecados. Os sacerdotes que julgavam os outros, os fariseus, etc. Somente porque são formais, pusilânimes, o que já é um pecado, e conservadores de superadas e vazias tradições. Imperturbável, o mestre, por conhecê-los interiormente, Jesus redarguiu: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Então, essa passagem dos sãos e doentes se dá nessa circunstância, ele saindo desse jantar e Levi emocionado em receber Cristo e passa a seguir ele imediatamente. As tradições dizem que ele faz ali a contabilidade do próprio grupo, né, das necessidades que tinham mais imediatas e tal. Então essa é uma primeira história. Os amigos me permitem uma segunda história que está nessas obras da Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco. Chama-se O Discípulo Disfarçado. João e Tiago, seu irmão, eram chamados por Jesus de filhos do trovão. E depois a própria Amélia Rodrigues dá um toque nos seus livros, você pode encontrar estudos disso na internet, de que eles eram primos de Jesus, estavam muito próximos, cresceram juntos, né? Alguns em Nazaré e nas redondezas. Portanto, ele amava muito o Cristo, porque conheceu o Cristo desde antes. Não é aquele que viu o Cristo só fazendo os milagres e já como um sol na vida de todos. Ele viu o Cristo saindo da adolescência, entrando na maturidade, e já reconhecia ali um espírito de luz. Por isso que seguir foi uma coisa imediata para aqueles jovens como João, como Tiago, né? E, entre outros, nessa linha imediata que passou a seguir o Cristo. Na crucificação, aquele ambiente turbulento, pós-Páscoa, a cidade cheia, Cristo na cruz. Um dos discípulos que os evangelhos não contam, que era Tiago, estava disfarçado com um capuz, chorando. Ele vê João, vê Maria, mãe do Cristo,
vê outras Marias, vê Joana de Cusa, e não vê ninguém e chora por causa disso. Dos que foram abençoados, curados pelo Cristo. Vê só a turba que optou por salvar, a tradição da Páscoa, de salvar um preso, um dos revolucionários que tinham como argumento salvar pela guerra, salvar pela ferocidade. E a gente vê políticos até hoje buscando esse tipo de linguajar. E vê cristãos seguindo essa linha, errando de novo, como erramos na primeira vinda do Cristo. Tiago, portanto, está ali e começa a chorar convulsivamente. E ela diz: o mestre olhou compassivo e murmurou ternas palavras nos ouvidos do seu coração. E ele pôde se acalmar. Imagina, isso é uma história maravilhosa, que não está nos evangelhos, mas está nesses evangelhos ali, na mediunidade de Paulo Franco. Né? Havia ali ele, sozinho, indignado e sofrendo por isso. E quantos de nós não somos abençoados pelo Cristo, mas quando passa a dor, a gente volta a fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos erros, as mesmas maledicências, seguir os mesmos líderes da terra, esquecendo que nossos líderes morais são crísticos, como Jesus o é. Uma outra história, para a gente ir fechando das histórias, é sobre o perdão. Depois do Sermão da Montanha, depois do aprendizado do perdoar 70 vezes, 7 vezes, Jesus está vendo João, jovem, depois que passa tudo, eles mais na intimidade, João um pouco consternado, um pouco aflito. E ele vai até o Cristo, que sabia que ele iria até o Cristo. E diz: mestre, eu preciso te contar que eu não consigo cumprir essa lição do perdão. Eu tenho mágoas, eu tenho raivas, eu não consigo perdoar. Então Cristo senta ao lado dele e diz: João, és muito jovem. Essa intemperança é característica da juventude. Mas isso passará com o tempo. Isso me lembra a gente pensar quantos de nós que vamos ficando mais velhos, na idade dos 30, 40, 50, 60, a gente diz assim: ai, como eu queria voltar aos 20 anos, mas com a cabeça que eu tenho hoje. Né? Deixaria de fazer uma série de coisas que fiz, tempos que perdi, características do período todo da juventude, as dúvidas, etc. Mas vamos colher o que ali for semeado. Aí comenta do amor, e eu peço licença para ler. O amor é um hálito vital. Jesus dizendo, nas palavras de Amélia Rodrigues, que se manifesta e mantém mesmo quando a criatura não se dá conta. Assim é conosco. Estaremos unidos e identificados pelo ideal comum. Aqueles que me amam, Jesus dizendo, aqueles que me amam, sentir-me-ão na presença do aflito e do necessitado, do velhinho desvalido, da criança em abandono, do enfermo em agonia, do desditoso em alucinação. Quantos lhes estendo as mãos gentis, a mim o farão, e ouvir-me-ão, ver-me-ão nos seus apelos e lamentos, nas suas aparências e desditas. Eu lhes falarei, sustentá-los-ei com alento inusitado e entusiasmo profundo, porque os animarão ao prosseguimento do ministério até o nosso encontro final. Então veja que a ideia de que nós teremos um encontro com Cristo é verdadeira, porque é lógica. Teremos. Quanto mais a gente entenda essa lição que ele dá a João, dizendo a ele para que o amor vai cobrindo a multidão dos pecados, como depois repetiria mais tarde Paulo, mas especialmente que o amor é capaz de fazer com que a gente perdoe. E essa experiência de quando a gente está mais velho, e a gente olha para a nossa juventude e diz: nossa, eu criei algumas animosidades que
E pessoas que eu guardei raiva e mágoa e que não precisava. Hoje eu vejo que não precisava. Mais maduros, mais evoluídos, ainda que a par e passo, a gente vê que não precisava. Aí o aprendizado. Mas interessante que ele diz que vai nos falar, vai nos sustentar com alento, entusiasmo. A palavra entusiasmo é de theos, tus, Deus, e de dentro. Deus dentro de nós. Sim, Deus, por Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade, a vida, para compreender Deus. Ninguém vai ao Pai, a Deus, senão por Ele. É natural que nossos irmãos de outras religiões teçam as confusões em relação a Deus e Jesus, porque a gente também não sabe onde termina o limite de um, onde começa o de outro. Como dizia Chico Xavier em relação aos pensamentos de Emmanuel, não sei bem o que é meu, já o que é dele. Tamanha afinidade. O que importa é que quem criou o mundo, quem te ensina para ser que foi Deus, nós dizemos que foi Jesus. Né? Aprendemos isso com a obra Caminho da Luz, Chico Xavier, André Luiz, com Allan Kardec. Nesse sentido, Deus está dentro de nós, como diz Raul Teixeira, imanente, e está fora de nós. Está em tudo, está em toda parte. E dos espíritos todos que vão atingindo esse nível crístico, como diz Haroldo Dias, Haroldo Dutra, como diz ele, Maria, provavelmente que era também esse espírito crítico desta categoria. Aliás, recentemente, ainda ontem, acho que foi um dia dedicado a Maria. Nós vamos lembrar Maria, já em Jerusalém, já idosa, anos depois da perda do filho, recebendo uma outra Maria, Miriam, que é dessas histórias de superação absoluta numa vida. Da sua vida de infortúnios psicológicos, lá na cidade de Magdala, e riqueza física, de poder e status físicos, mas aquele vazio de alma, um amor que não se completa, como diz Amélia Rodrigues nesses livros. Atualmente o mundo vive, a gente vive de coisas e sensações que não nos completam. Tanto que a gente quer mais, quer mais, quer mais, não sacia a sede. Só o amor mais puro pode saciar. Só um carinho no olhar, uma ternura no acariciar, um afeto na educação. Para já, não para ontem, mas para já, para fazer um novo amanhã. Só isso pode transformar e mudar as coisas. Maria de Magdala, que foi morar e passou muitos anos lá no Vale dos Leprosos, dos Rancinianos, adquirindo-se a doença, conseguiu ter forças para caminhar até Jerusalém, às beiradas, onde ficava próximo à casa do caminho, para morrer nos braços de Maria, da mãe do Cristo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Esse é o dia a dia da convivência. Essa é a vinda do Mestre na Terra. Esse é o objeto da nossa palestra. Né? E neste local, na Casa do Caminho, uma das histórias também de Amélia Rodrigues conta daquela passagem da mulher adúltera, conhecida no Evangelho. Décadas, ou muitos anos depois, talvez não décadas, mas muitos anos depois, ela, como uma das voluntárias, dedicando sua vida ao próximo, lá na Casa do Caminho, como faziam as outras mulheres do Evangelho, né? E os outros homens do Evangelho, os meninos, os discípulos, né? Os apóstolos. E ela conta maravilhosamente que ninguém fala do amante lá que ela teve. E Divaldo tem uma palestra também sobre isso que é espetacular, do ponto de vista psicológico. O que essa mulher passou com o marido? Né? O que pode explicar para atenuar a história conhecida somente como adúltera, a traidora? É muito forte. Né? Perdoada por Jesus, perdoada pelo próprio Cristo. Ela conheceu o próprio Cristo. Os que mais conheceram o próprio Cristo foram os pecadores, os pequenos, os que estavam em aflição, os que estavam muito doentes. Pois, primeiramente, os mais diretamente beneficiados. Né? O amante dela, o amor dela, mas objeto daquela tragédia, muitos anos depois de abandono, estava muito doente, quase cego, e foi atendido como um dos doentes da Casa do Caminho. De repente, no colo dela, da mulher, a que antigamente foi conhecida como adúltera e hoje é um anjo em trabalho, hoje, naquela época, na Casa do Caminho,
tem no colo ali aquele amante, amor da vida dela de muitos anos antes. Ela pode enxugar e ele não reconhece, mas ela reconhece ele. E ele pode enxugar, e aí o verdadeiro amor, né, em ação, né, que é um olhar, que é uma prece, que é uma doação, que é a doação da gente mesmo. E nós queríamos deixar, então, o reprise dessa frase final de Amélia Rodrigues. Quantos, aqueles que me amam, os quanto me amam, vão me sentir na presença do aflito e do necessitado, do velhinho desvalido, da criança em abandono, do enfermo em agonia, do vegetoso em alucinação. Quantos lhes estendam as mãos gentis, a mim o farão. Vão me ouvir, vão me ver. Os apelos e lamentos, nas suas aparências e desditas. Eu lhes falarei, sustentá-los-ei com alento inusitado e entusiasmo profundo, que os animarão no prosseguimento da tarefa, do trabalho. Sejamos nós, cristãos espíritas, como aqueles cristãos que puderam conviver com Cristo, sabendo que a gente vai poder caminhar até Ele, amando, como ama aqui, como ama nesse exemplo dessa frase. Então, a gente deseja a todos muita paz, muito obrigado, e vamos ficar aqui à vontade para a gente conversar. Nossa, Daniel, obrigada, que fantástico. Obrigado. As reflexões. E você trouxe, assim, a Amália Rodrigues, porque são histórias que eles colheram do plano espiritual, né? Que traz toda a cena verdadeira que aconteceu. Isso é tão importante, né? Que a gente tenha conhecimento dessas histórias, né? Sim, são lindas, né? Os livros são Até o Fim dos Tempos, Há Flores no Caminho, os principais que eu tirei essas histórias, mas a série é maior e vale a pena ter acesso a ela, é maravilhoso. Maravilhoso. Daniel, tem uma querida amiga que ela não pôde estar presente, mas ela mandou uma pergunta e eu vou passar para você. Ela quer saber por que Jesus veio à Terra numa época tão primitiva, onde os espíritos que ali habitavam eram tão endurecidos. E por que escolheu nascer em Belém, na Palestina? Olha, estou puxando aqui exatamente a frase da Amélia Rodrigues sobre a época. Bom, isso porque, ela diz, as motivações sociais e econômicas do momento terrestre, hoje em dia, são muito tormentosas e as conquistas parecem sem sentido após conseguidas, não preenchendo os vazios do coração. Ela comenta isso nos dias de hoje, dizendo que a época se dava a mesma coisa. E ela diz, aqueles eram dias diferentes, sim. Não obstante, as criaturas eram muito semelhantes às atuais. Nós, hoje, somos espíritos endurecidos. Só de cristãos que se jogam pedras, parece passado quando, muito conhecido aí na Grã-Bretanha, mais na Irlanda, os problemas da Irlanda ali em cima, entre cristãos e protestantes, que fizeram bandas como U2 nascerem com suas letras para chamar a atenção do mundo. Isso foi ontem. Ainda hoje, nós temos no seio de religiões de amigos, núcleos que são fundamentalistas. Acreditam que são superiores aos demais. Isso acontece entre os muçulmanos, entre os cristãos. Essas pequenas seitas que fazem um barulho enorme, não são a maioria, mas fazem um barulho enorme. A maioria se sente um pouco entorpecida, parece, né? Sem chance de se mover. Nós vimos isso recentemente, quando cristãos se apaixonaram pela causa política, pelos seres da terra. Tanto um lado quanto o outro, com seus dizeres grosseiros, a gente defendendo. Ora, o trabalho não é esse. O trabalho é
o velhinho desvalido, a criança, como está no trecho aqui dela, a criança abandonada, o enfermeiro ali que está sofrendo. São as pessoas, o catador, os homeless, as pessoas que têm muito dinheiro, mas sofrem muito do coração, sofrem muito da alma, sofrem muito, precisam de um consolo. Todos esses são objeto da nossa mais vigorosa paixão, e não a política. Ah, porque o político tal fez isso, fez aquilo. Emmanuel diz, que te importa? Que te importa? E diz bem claro para o Chico Xavier, Deus não faz escolhas políticas. O político pode dizer que foi abençoado por Deus. Deus não faz. Isso é da onda terrestre, do que ela tem que passar. Isso me lembra uma história do irmão X, num dos papas que Pio I, no começo do século passado, quando foi eleito o novo papa, perto da Primeira Guerra Mundial ali, antes, e os reis, todo mundo vai para Roma e se hospeda nos hotéis caríssimos, uma pompa maravilhosa. À época, veja que hoje o Papa Francisco parece ser uma pessoa tão maravilhosa, humilde, mudando todos esses milênios de rupturas aí, não é? Mas o irmão X conta essa história. À época, mais de 100 anos atrás, que esses reis todos, e nessa ocasião vem um trono que é todo de ouro maciço, não é banhado a ouro, é de ouro maciço, uma clave de ouro banhada para ficar mais leve, etc. Irmão X contando a história. Passado um pouco a festa, já no final, o vento batendo, as pessoas dispersando, as folhas voandinho, vem um senhor, já velhinho, e caminha por entre a Praça São Pedro, vai até a esquina de fora, e tinha uma família ali, de pessoas morando ali no muro, crianças chorando, sofrendo, com fome. Esse senhor atravessa, portanto, todo o fim da festa, vai até essa família, atende, consola, dá um sorriso, as crianças param de chorar, se sentem alimentadas, e ele faz menção de ir embora, e o senhor pergunta, mas quem é você? E ele diz, alguns me chamam de Pedro, o apóstolo, e sai caminhando. Então, Pedro, o apóstolo, foi visitar o final da festa, feito em nome dele, com toda aquela riqueza, e se interessou pela família que estava ali fora, carente, esperando as doações de quem saía da festa. Isso é tão incrível, porque mostra ao cristão que a gente pode participar da política, deve participar de tudo isso, mas a paixão, o direcionamento das energias em nome do amor, tem que ser feito para a lição do Cristo, é para quem mais precisa. A gente está num mundo com grande maioria religiosa e vê as ONGs que trabalham, todas que trabalham com as carentes, com dificuldade, com campanha, porque nunca tem dinheiro. Vê nessas férias agora, tanto aí no gelo quanto aqui no calor, o quanto cada família gasta na praia, você sustenta milhões de pessoas com esse gasto, por décadas. É uma questão de prioridade. Hoje nós somos espíritos endurecidos, como eram os espíritos ao tempo de Jesus. Ela diz, Amélia Rodrigues, as criaturas eram muito semelhantes, em razão das suas necessidades espirituais, que se apresentavam como angústias para imediato atendimento. Quem não quer hoje um Cristo que desça à Terra? Eu também quero. Nesse sentido, sabe, o pessoal se fala assim, né? Se a minha religião dissesse isso, eu ia adorar. Isso tem sido um mote de muitas religiões. Porque a pessoa está sedenta disso. De repente vem um pastor de boa vontade, porque crê nisso, um cara querido, e fala assim, Jesus está voltando. Vem, confia, vem aqui. E ela se sente acolhida, se sente amada. O duro é quando isso acaba distorcendo para uma questão de riqueza e doação. Aí o pastor fica muito rico e a igreja muito pobre. E essas são as questões, não de um de outro, com todo respeito a todos eles, por favor, né? Mas para citar esse exemplo de que só no Brasil são mais de 400 tipos de igrejas diferentes, então a gente não está falando de nenhuma em particular. Bezerra de Menezes já falou que a melhor religião, por Divaldo Franco, é aquela que mais nos faz bem. A gente importante, fundamental em todas elas, e nós espíritas, também o nosso olhar. As obras sociais, falando em termos de religiões, dos espíritas, são as menores.
em termos de institutos, de organizações vinculadas a outras religiões, são muito maiores do que as obras espíritas. Eu não estou comparando aqui porque é melhor ou pior, claro que não. Nós temos que sair dessa. Eu estou provocando aqui uma reflexão de que o Lins de Vasconcelos já lutava para envolver os espíritas na tarefa de alfabetização, lá nos anos 50, para envolver as casas espíritas. Pensa que maravilha, você sai de um estudo à noite, no outro dia você é voluntário no próprio centro espírita, para educar crianças. Né? Você tem ali um aspecto quase, digamos assim, teórico pelo estudo, importante para te abrir os olhos, mas tem o aspecto das mãos, do trabalho do coração, já no dia seguinte educando uma criança. Divaldo Franco tem dito isso. Chega das pessoas só fazerem sopa do domingo de manhã no centro aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Porque as famílias às vezes precisam de mais coisas. Né? Então foi com ele que nós aprendemos isso. Parece que ele está no YouTube. Ele começa... é um trabalho, é um passo. Foi ótimo já ter dado. Agora dá para dar o segundo passo. É diferente do trabalho das pessoas que estão ainda mais sozinhas, solitárias, nas ruas, que você maravilhosamente faz. As pessoas precisam daquele caldo quente, vem com afeto. Mas é diferente do trabalho planejado na casa espírita, que é fixo, é todo domingo, as pessoas vão até lá, tem aula de evangelização. E as crianças carentes da evangelização ficam esperando o intervalo, porque é quando vão comer. Sim. E vão lá, sem faltar, porque só assim ganham a cesta básica. E foi por isso que nós abrimos um mutirão, porque ficamos com vergonha de por anos fazer isso. E na primeira vez que fomos levar uma família de carona para casa, que estava chovendo, a gente não acreditou na casa onde ela morava. Falei, meu Deus, eu estou amando Jesus de forma errada. Erro é meu. As histórias estão aí, no Evangelho. Jesus estendendo a mão para um, para outro. Quem? Quando ele fez isso com os mais ricos, foi até criticado, mas deu lição também. São todos filhos de Deus. São todos filhos de Deus. Mas o recado sempre é para os menos favorecidos. Como se Deus criasse um processo de evolução maravilhoso, que é baseado em eu nunca evoluo sozinho, porque eu preciso do outro para evoluir. Quando eu me dou para o outro, quando eu aprendo a amar o outro. Quando eu aprendo a amar o outro, né? Amar verdadeiramente, né? Não esse amor que a gente diz que tem, mas fica olhando o celular do marido, da esposa, porque desconfia. Sabe, o casal jovem, ou não tão jovem, esse tipo de amor do dia a dia, do ciúme, das redes sociais e das broncas todas. Não, um amor genuíno. Como é da mulher adulta, anos depois, recebendo o seu amor ali, doente. Ali era a expressão mais completa do amor entre eles. Não lá antes, que eles estavam errando. Né? Sofreu muito para aprender isso, ela e ele. Sofreu tanto que chegou doente, mal podia enxergar. E não é tão lindo isso? Todos que foram atendidos por Jesus viraram voluntários na casa de apoio. Então ela cresceu como trabalho social. Nós todos somos beneficiados pela doutrina espírita. Temos que devolver isso para a sociedade. Temos que consolar as crianças que estão sofrendo. Temos que ter uma envergadura moral ao falar sobre racismo, que o país vive, etc. Tem espíritos aí com visões que às vezes não atendem à que era do Cristo, que é de respeitar, entender o outro, sem julgá-lo. Sem julgá-lo. Ah, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo. Ora, mas não tem a lição da trave do olho? Por que ver a trave no olho do outro, o cisco no olho do outro, se não vê a trave no seu próprio olho? Jesus ensinou. A gente precisa passar do aprendizado para o coração. Ou seja, eu não vou mais julgar ninguém. Dá vontade, mas não vou. É um aprendizado. É um aprendizado. Eu me estiquei na resposta, mas... Nossa, maravilhoso. Olha, eu ficaria a noite inteira aqui ouvindo você falar de Jesus. Maravilhoso, é maravilhoso. É lindo, né? Lindo. Muito lindo, Daniel, muito lindo. Ui, essas reflexões. Ui, conectei a Elza aqui. Muito importante. Estou ouvindo do mesmo jeito. Eu estava pensando, Angela.
Estava pensando numa coisa que ficou na minha cabeça, eu acho que foi ouvir a semana passada, ou retrasada, né? Eu não sei qual Aham. dos eu estou ouvindo. É que Jesus, quando ele falou para o Zaqueu, né? Zaqueu, desce que eu vou na sua casa hoje. O Zaqueu desceu. Jesus não falou para ele, vai na frente que depois eu vou, né? Vai lá, arrumando lá, depois eu vou. Não. Mudou no braço do Zaqueu, caminhou junto, e os apóstolos, olha só o mestre andando com o homem de Isso, madeira. isso, Para a gente, onde que ele isso, ia? Conversar com as prostitutas, conversar isso, com os mercadores, conversar com os isso. fariseus. O que ele estava mostrando para a gente já naquela época, que veio num período tumultuado, ensinar Uhum, o uhum, perdão e o amor, uhum, que por uhum, qualquer coisa se uhum, matava, cortava a cabeça uhum, do escravo. Ele veio ensinar o uhum, amor e o perdão. uhum. Foi lento o Isso. processo. 2000 anos e ainda estamos É, praticamente. é, é. É Caminhando, né? verdade. Como o Daniel falou, Caminhando. né? Mudamos muito pouco da época em que o Cristo esteve conosco, né? E então a gente vê que mais o Divaldo tem uma mensagem que ele postou, ele fala dos escombros desse caos aparente vai sair um novo mundo, a geração do mundo de regeneração. Isso, Então, isso, isso que a gente está vendo agora é um processo para essa uhum, mudança, né? isso, isso. Por isso que a gente sabe que não é bem a terceira vinda do Cristo, porque ele nunca se foi. O que está acontecendo é a gente está indo mais perto dele, É. compreendendo isso. Às vezes dói dizer que a gente errou muito numa área que só agora, mais tarde na vida, a gente percebe que errou, que graças a Deus percebe que errou, porque esse é o avanço. O difícil é a pessoa não perceber o erro, ela ficar atávica, fechada, né? Presa como ela diz aqui, em rituais conservadores, no sentido de antigos, e sem mudar, né? Então, mudar é parte da vida, né? Parte fundamental da vida. Mudar todo dia. E uma coisa que você falou que é muito importante, acho a gente dar uma ênfase nisso, que é a rotina nos afasta do Cristo, né? Sim, A gente não sim, tem tempo de pensar em Jesus, a gente não tem tempo de orar, né? Então, essa sim. distância é que cria o sofrimento, né, Daniel? Isso, isso. E você sabe que é interessante observar isso, porque, do ponto de vista da própria psicologia do dia a dia, a rotina tem esse efeito mesmo. A gente vai se concentrar no trabalho, então você esquece todo o resto, né? Você vai atender um filho, então você esquece todo o resto. E às vezes a rotina vai para o trabalho, fica com o filho, depois, ou vai cozinhar, né? E a gente, por muitos séculos, nós ficamos achando que a nossa religiosidade era só quando a gente ia até o templo, na Uhum. missa, ou numa palestra espírita, né? Eu vou sábado no centro espírita, então sábado eu sou religioso. E isso está equivocado por quê? Porque Jesus está conosco a cada segundo, a cada batida do coração. Então, eu vou fazer uma comida aqui para minha filha, um miojinho, o miojo expert aqui para Maia, né? Mas ali eu faço como eu faz uma mãe para o filho, com amor. Jesus está ali. A pessoa vai trabalhar. Eu tenho essa foto que eu gosto muito, acho que está no meu Face, que é no centro de Curitiba, de uma senhora que é Gari, domingo de manhã, com uma faquinha emprestada, limpando os paralelepípedos, entre os paralelepípedos. Eu falei, senhora, a prefeitura te pede para fazer isso? Ela falou, não, meu filho. Essa faquinha é sua? Ela falou, não, eu peguei da lanchonete aqui. Pô, São Francisco, bem lá no Lago da Ordem, em Curitiba, que é um ponto turístico ali. Por isso os paralelepípedos foram mantidos. Eu, por que a senhora faz, então, essa trabalheira baixada? Eu faço porque fica mais bonito. Ela faz com Jesus. Ela entendeu que o trabalho dela não é o que o chefe diz para ela fazer, é o melhor que ela pode fazer, depende do que o chefe determinou, limitou, não. Né? Então, às vezes ele está aqui na rotina do trabalho, fala, mas eu não gosto, perdi Jesus aqui nessa rotina. Estou fazendo já com raiva, estou fazendo na pressa, estou fazendo por fazer, estou fazendo por obrigação. Não estou. Aí sim, a gente fica distante da religião. Fala, eu preciso ir no centro.
Nossa vida às vezes empurra a gente para isso. A gente vai e fica melhor, se sente melhor, porque a gente ainda não consegue trazer o templo até nós. No carro, no trânsito, estou em meditação, estou orando. Eu sou o meu templo, né? Nesse sentido, né? Como Jesus disse, ele fazia, aliás. Quando a turma estava muito agitada, ele pedia licença e andava alguns metros para dentro do deserto para orar. Jesus queria um pouco de paz para orar. Nesse sentido, né? Quando você passava constantemente ele fazia. Nesse sentido, né? Poucos minutos, etc. Ele já conversava com todo o universo, né? No nosso caso, a gente tira 5 minutinhos para conversar com o nosso universo, que é o nosso trabalho, nossa família, os entes que estamos com saudade, né? Parar de achar que religião, evangelho, a gente fez o ritual de evangelho, eu caí já nesse erro, confesso. Uma vez por semana, nosso evangelho lá. Aí o evangelho só existia uma vez por semana. Até que o filho do nosso amigo espírita, o Filinto, que é lá da C, professor da PUC também, disse: Daniel, eu implantei o evangelho, eu lembro ele dizendo isso, lá na PUC. Implantei o evangelho diário. Todo dia é dia do evangelho. Eu falei: maravilhoso. Eu não tinha me ligado nisso, Filinto. Toda manhã ele faz o evangelho. Campanha do evangelho diário. Depois ele faz o evangelho de manhã, o evangelho de tarde. É quando você faz uma prece mental antes de comer, quando você faz o evangelho. Vai lavar a louça, tá pensando positivo, pensando, vibrando positivo, não deixar a tristezinha virar depressão. Tem uma série de caminhos que a gente tem que dar ainda, e vai dar. Todo mundo tem essa oportunidade, né? Outro dia, assistindo uma palestra da nossa querida Vanessa Anceloni, ela diz: quantas vezes nós pensamos em Jesus por dia? Eu penso nele quantas vezes, né? E o Lavarino outro dia dizendo: evangelho é todo dia, e não essa coisa que é rapidinho, olha, faz um evangelho bem rapidinho. Não, essa comunhão com Cristo, ela é importante, né? É ela que vai nos fortalecer. Então, a gente tem que fazer esse relacionamento com Cristo, porque, como você disse, ele está em nós, mas nós estamos conectados, né? Então, nós temos esse hábito, né? Perfeito. Nossa, perfeito, Ângela. Acho que é bem isso, né, mãe? Bem isso. O passo é nosso. O nosso passo tem que ser dado, né? Ninguém vai dar por nós. E ninguém É a faz gente por que tem nós. que dar. Isso. Então, olha, vamos... Que... Pode assim, falar. Falei assim, digo assim, o evangelho foi sugerido uma vez por semana, porque o povo é tão corrido que se pedisse para fazer todo dia, ninguém faz. Não faria. O fazer todo dia é o despertar de cada um. Porque no Paraguai, o Milcíades, meu amigo de longa data, os filhos são tudo moços, mas quando os filhos eram pequeninos, ele cantou o evangelho no lar todos os dias. Legal. Iam bem na escola, responsáveis, hoje são cidadãos, graças a Deus, como você. Legal. E isso faz uma diferença na família. O dia que a família descobrir isso, que não custa nada, senta no chão, senta na almofada, senta no gramado, vai lá conversar 20 minutos com os filhos sobre Jesus, muda a família. Não tem dinheiro no mundo que traga maior felicidade. Isso. É isso. Muda sim. Muda sim. Muda muito. Maravilha. Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui, vamos ver as mensagens que deixaram aqui para você. Não sei por que está escuro. Tem o Joaquim, o nosso amigo Joaquim Maia. Deixou mensagem. Meu Deus, agora baguncei aqui para ficar nós três. Aqui, vamos ver se vai aparecer de novo. Agora apareceu. Aqui, a Elza, gratidão ouvir. É verdade, Jesus iluminar a alma, sem dúvida. Temos aqui também a Ângela Soares, da Califórnia, que está aqui conosco. Obrigada, Ângela, pelas suas palavras.
a Lili Maia, ela concordando aqui. Querido, Temos obrigado, aqui meus o anjos. Evangelho. Querido. A Camila Sim, Rosine, querida. boa Boa tarde, Camila, querida, obrigado. tarde. Temos a Obrigado, Ângela. Ângela. Obrigado. Temos a nossa querida Zezé Querida, Góes. obrigado, Zé. Obrigado, viu? O Joaquim Maia. Joaquim do Santo. Abraços, Daniela. Abraços. Ela. Obrigado, Joaquim, querido. Obrigado. A Giza. Que legal. Pessoal de Luxemburgo. O nosso querido Obrigado, Adriano. Adriano. Boa noite. O novo secretário da BAS, se Deus quiser. Ah, que legal. Trabalhador. Vai ter trabalho, né? Muito lindo. Obrigado, Mariana. Obrigado, querido. Minha prima. Ah, Mari, que legal. Ah, que bacana, mãe. Tá bem, Mariana? Beijo, prima. Ela é de Curitiba? Santo Antônio da Platina, lugar das mangueiras mais lindas do mundo. Obrigado, Lindalva. Obrigado, viu? Obrigado. Lindalva nos ajuda no mutirão. Poxa, obrigado. Linda. Demais. Então é isso, nós agradecemos imensamente a todos vocês que estiveram aqui presentes. Beijo, mami. Beijo, filhão. Aqui. Simba. A nossa querida Thaís. Boa noite, querida. Obrigado. Boa noite, obrigado. Então, nós vamos pedir a Elza para fazer a nossa prece de encerramento, nosso coração tão cheio de gratitude. Então, deixa com você, Elza, por favor. Olha, eu agradeço mais uma vez. Como eu disse, falar de Jesus, sobre Jesus, é trazer paz no coração. E nós precisamos tanto de paz. Meu Deus, como precisamos de paz para poder atender bem a família, raciocinar, fazer o melhor possível, trabalhar nos hospitais. Os momentos estão turbulentos, precisamos de paz. E Jesus é o símbolo da paz. Então, eu convido a todos os nossos irmãos, os que puderem se conectar, sentados em suas casas, ou dirigindo, ou estando em praças, não importa onde, importa que o templo da alma é onde Jesus nos aconchega o coração. Mestre querido, tão gostoso falar das tuas passagens do Evangelho, tão bom ouvir Amélia Rodrigues recitando os versos mais lindos que tu deixaste para todos, no exemplo, nas palavras, no amor, para que possamos multiplicar, se possível, aprendendo e colocando em prática pequenos exemplos, passos pequenos, mas sempre avante. E sabemos que neste horizonte de amor, tu estás de braços abertos, nos recebendo, Jesus, nos convidando a caminhar. Às vezes tropeçamos, às vezes ferimos os pés, sempre haverá uma mão amiga a nos levantar, a nos ajudar a caminharmos, olhando sempre à frente, em todos os aprendizados do dia a dia, nas dores, nas dificuldades, possamos abençoar a nossa vida, seja ela qual for, Senhor, sem discriminação, que possamos ser sempre pontes, que possamos ser menos muros, mas que possamos auxiliar, abrindo os braços também a quem tem menos do que nós. Possamos dividir
o que temos de melhor com todos aqueles que muitas vezes nada têm, Senhor, e jamais vai nos faltar. E se faltar, Jesus, saberemos entender que tudo é lição em nossas vidas. Abençoe os lares de todos os nossos irmãos que estão conectados conosco. Abençoe a cada um nos seus lares com um passe iluminativo do Mestre Jesus a cada coração necessitado, a cada um que precisa de prece, que precisa te conhecer, Jesus, aos nossos irmãos nos hospitais, aos nossos irmãos nos cárceres, nas salas psiquiátricas, aos nossos irmãos nas ruas, os que não têm teto, não têm lar, não têm familiares. Quanta dor, Jesus! Que o teu amor possa estar em cada lar, em cada coração, em cada santuário doméstico, em cada santuário físico, que somos todos nós, Jesus. Assim podendo multiplicar a compreensão do que aqui hoje ouvimos, em teu nome, Senhor. Se conosco, divino amigo. Abençoe a nossa Ângela, no trabalho lindo às terças-feiras com os romilés de Londres, que também precisam do alimento, precisam deste contato iluminativo, do exalar o amor ao mais necessitado. Abençoe o Daniel, abençoe o nosso mutirão, abençoe a todos os doadores, que faz com que possamos prosseguir no atendimento, somos os braços estendidos daqueles que estão fora, nos ajudando financeiramente. Abençoa-nos a todos, Jesus querido, que teu amor seja conosco, hoje e sempre. Despede-nos, querido amigo, na sua paz. Que assim seja, Senhor. Gratidão. Obrigada, Elza, por essa prece linda que realmente toca nos nossos corações. E que a querida mentora Joana possa te envolver, Daniel, nesse teu trabalho. Obrigado. Nesse teu percurso aqui, nessa reencarnação, nessa coroada de luz. Viu? Muito obrigada pela noite de hoje. Obrigado a vocês todos. Obrigada. A gente se despede, então, deixando um beijo grande em cada coração e, com certeza, as bênçãos do Mestre chegando até os nossos lares, no nosso coração. Obrigada, Daniel. Foi maravilhoso. Obrigado, eu vou ouvir esse vídeo de novo, porque é tanta informação. Querida. Vocês são demais. Obrigado mesmo. Tchau, mãe. Obrigado, viu? Obrigada, filho. Fica com Deus. Tchau, tchau, Ângela. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Ângela. Tchau, querida. Tchau.